Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, conforme nós combinamos, eu vou gravar a primeira sequência da aula do marxismo, né? Com uma aula de reposição. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões, né? Do Karl Marx, para que a gente consiga aí compreender um pouco sobre a teoria dele, né? E consigamos avançar aí nas nossas aulas. Deixa eu passar a lauda, né? Nós temos uma questão avaliativa, que é um trabalho que nós estamos programando, né? Sobre as formações sociais capitalistas. Vocês vão fazer uma pesquisa das formações capitalistas na União Europeia, o modelo clássico do capitalismo, na Rússia, que é chamado de capitalismo dos camaradas, e na China, o socialismo com características capitalistas. O trabalho pode ser no grupo de 4 pessoas, né? Manuscrito, e esse trabalho vai valer 2 pontos. Eu já havia comentado com vocês em aula anterior sobre esse trabalho, né? E aí vocês, qualquer dúvida, pode me procurar e a gente conversa melhor depois com vocês lá na escola mesmo. Então, vamos começar aqui. Inicialmente, nós temos a biografia do Karl Marx, né? Ele é de 1818 a 1883, então ele é do século XIX. Ele nasceu na cidade de Treveris, na Prússia, que atualmente é a Alemanha, e ele estudou direito, ele é doutor em filosofia, ele é historiador, sociólogo e jornalista. E ele vai estudar, sobretudo, a questão aí da Revolução Industrial, as mudanças e os impactos que a Revolução Industrial trouxe na vida do ser humano e também nas formas de divisão do trabalho. E aqui vem falando também alguns pensadores que influenciaram o seu pensamento, como o Rousseau, o Adam Smith e o Hegel, né? Eu gostaria que vocês marcassem a biografia dele, onde ele nasceu, a cidade, e a formação acadêmica dele. Então, aqui vem falando um pouquinho sobre a questão do marxismo, né? Então, é uma teoria alemã, nós temos o Marx e o Friedrich Engels, né? E a teoria do marxismo, ela é uma teoria de base econômica, né? E ela vai analisar a sociedade a partir aí do capitalismo. Então, essa análise dele é uma análise que é chamada de socialismo científico, né? Então, é uma análise crítica de cunho científico do capitalismo. E nós temos um conceito fundamental em Karl Marx, que é o materialismo histórico dialético, né? Qual que é a proposta desse método de análise da história? Materialismo, porque ele está analisando as condições materiais, ele é histórico, porque é uma análise específica da economia, e cada sociedade, em seu tempo histórico específico, tem uma forma de produção específica, né? Então, aqui ele está se dedicando à questão da sociedade capitalista, da Revolução Industrial, e ele vai falar da dialética, né? Desse movimento que você tem a afirmação e a oposição como motor da história, né? Então, o objetivo é instalar uma sociedade sem classes por meio de uma organização revolucionária que colocaria fim à sociedade capitalista. Então, a proposta do marxismo é que a grande massa de trabalhadores pudesse se reunir, fazer uma revolução, né? E transformar essa sociedade capitalista numa sociedade que vai desembocar no socialismo e no comunismo em si. Que a ideia é que não houvesse desigualdade social e não houvesse classes, né? Entre pessoas ricas, detentoras dos meios de produção, e pessoas em condições financeiras menores e não detentoras dos meios de produção. Então, ele vai falar que nessa sociedade, comunismo ou no socialismo, você não teria essa divisão de classes a partir da riqueza do ser humano. E a proposta
é a instalação de uma ditadura do proletariado, né? Acabando com a propriedade privada, com essa opressão social. Então, seria uma transição do capitalismo para o socialismo e chegando finalmente ao comunismo. O que eu gostaria que vocês marcassem aqui? Primeiro, né, que a teoria marxista é uma teoria que visa o socialismo científico e o trabalho de Karl Marx é uma crítica científica ao capitalismo. Então, vocês podem até complementar que Marx analisa a sociedade de sua época e, em específico, a Revolução Industrial e a formação das classes, né, do proletariado versus a burguesia. Vocês podem marcar também a proposta dele teórica, que é o materialismo histórico dialético, e o objetivo é instalar uma sociedade sem classes por meio de uma organização revolucionária, colocando fim ao sistema capitalista. São esses os pontos que vocês podem marcar aí. Nessa lauda, nós temos algumas obras, né? A título de conhecimento, né? A ideologia alemã, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Então, são algumas obras aí do Karl Marx. Aqui nós não vamos anotar nada. E aqui vamos começar a compreender um pouco mais sobre essa origem da luta de classes, né? Então, o método materialista histórico identifica a origem da estrutura de classes da sociedade contemporânea nas relações de produção capitalista. Na transição do feudalismo medieval para o capitalismo, do século XV ao século XVIII, o trabalhador assalariado tornou-se a mola propulsora da economia. Então, a proposta teórica dele é analisar essa estrutura de classes, né, que vai surgir na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que desemboca aí com a Revolução Industrial. Então, ele vem mostrando que o advento do capitalismo ele vai mudar a forma como o ser humano produz e vai mudar também as relações sociais do ser humano, porque a divisão de classes e a diversificação do trabalho, ela vai se tornar mais intensa a partir da Revolução Industrial. E ele fala também, a propriedade privada dos meios de produção, as terras, ferramentas e máquinas, levou à exploração dos assalariados pela burguesia. Ele observa que com o advento da Revolução Industrial, as pessoas vão ficar despossuídas dos meios de produção. Então, você vai ter uma pessoa com melhores condições econômicas, que vão montar fábricas e vão contratar as pessoas que não detêm os meios de produção, que são os trabalhadores em si. E ele vai abordar justamente essa questão da exploração da classe assalariada pela chamada burguesia. Então, aqui vocês podem anotar todo esse conceito, né, dessa lauda, porque ela vai ser interessante para nós. Essa é a ordem social regida pelos Estados nacionais, por suas estruturas governamentais e pela ideologia da igualdade jurídica dos cidadãos. Então, ele vem falando o seguinte, que essa sociedade ela é regida pelo Estado Nacional. Quando a gente fala de Estado Nacional, nós estamos nos referindo aos países, né? Então, ele vai falar que o país tem uma estrutura de governo que ela vai lançar uma ideologia da igualdade jurídica dos cidadãos, mas que na prática isso não funciona. O que a gente quer dizer com isso? Juridicamente, todos são iguais perante a lei, mas economicamente, nós não somos iguais perante a lei. Nós temos uma diferenciação de poder aquisitivo, de poder econômico, né? Então, ele está questionando justamente isso, que o capitalismo criou essa desigualdade econômica entre as pessoas. Então, se todos são iguais perante a lei, todos poderiam ser iguais perante a economia.
As estruturas da sociedade medieval, elas foram desmanteladas e substituídas pela relação de produção de assalariamento. Quando a gente fala que a sociedade medieval foi desmantelada, nós estamos nos referindo que ela foi desfeita, né? E na sociedade medieval, as pessoas não trabalhavam em troca de um salário. Lembrando lá no conceito de história, né? Você tinha os feudos, os castelos medievais, o senhor feudal, e os camponeses trabalhavam nos mansos, o manso servil, o manso comum e o manso senhorial, que são as áreas agrícolas, em troca de abrigo e proteção. Eles podiam trabalhar nesses feudos e eles ficariam com uma parte da produção, que era no manso comum, a parte era reservado. Desculpa, no manso servil, que o manso comum era de florestas, o manso servil, você tinha uma parte da terra reservada para a produção agrícola do próprio servo, do próprio camponês. Ele entregava uma parte para o senhor feudal, mas ficava com uma parte para si. E cultivava também o manso senhorial, que são as terras do senhor feudal, do dono do castelo. Mas eles não recebiam um salário em si. Com o advento da Revolução Industrial, essa relação de trabalho ela vai ser substituída por uma relação de trabalho assalariado. E as pessoas que não possuem um meio de produção, elas vendem aquilo que elas têm. Então, elas vendem o quê? Elas vendem a força de trabalho. No plano político, os movimentos populares sob a liderança burguesa impuseram o modo de produção capitalista e a dominação das classes burguesas. Também falando o seguinte, né, que a burguesia ela vai impulsionar o modo de produção capitalista e junto com isso vai haver a subordinação do proletariado, que não detém os meios de produção. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né? Nós continuamos essa aula na próxima gravação com os conceitos básicos do materialismo dialético. Então, vocês podem já fazer o resumo, já podem dar sequência aí no trabalho, né? Podem iniciar essa pesquisa. E se eu não marquei uma data, fica então reservado para nós as turmas que têm aula na quinta no dia 28 e as turmas que têm aula na sexta para o dia 29 de agosto, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente se vê.